Amados, nós temos também, antes de ouvir mais os nossos irmãos, gostaria de ver se há a possibilidade de entrar por videoconferência um convidado nosso, que sempre está aqui conosco, que não tem nem mais agenda para este ano, muitas palestras para a família, o nosso irmão Anderson Santos, que é da equipe de liderança do Departamento de Família da Assembleia de Deus em Campinas, cujo pastor-presidente é pastor Paulo Roberto Freire Costa. Também escritor, palestrante, atualmente estuda psicanálise pela Sociedade Brasil e pela Sociedade Brasileira Psicanálise Integrativa. Também já escreveu dois livros, Poder do Amor Sólido e Amo Junto. Ele vai estar conosco agora em novembro, dia 8 e 9. E aí, irmão Anderson, meu abraço. Paz, pastor Isaac, tudo bem? Está me ouvindo bem? Está excelentemente bem. Vou aproveitar para cumprimentar os pastores que aí estão, toda a igreja de Cruzeiro, irmã Regina, sogra mais linda desse mundo. Que Deus continue abençoando vocês cada dia mais. É um prazer poder estar aqui com vocês. Eu hoje como internauta e também falando aos internautas. Olha que bacana. Então, irmão Anderson, nós estamos começando esse mês exatamente sobre a família. Nós estamos todas as quintas-feiras agora com a equipe aqui para estudarmos sobre esse assunto. E você é palestrante e também escreve livros sobre família. Eu gostaria especificamente de entender qual é o seu sentimento, e sempre à luz da Bíblia, referente à família patriarcal e também essa nova lei que nós estamos aí, hoje ainda não é uma lei, já foi até retirada do Congresso para fazer algumas adaptações, porque alguns tópicos, ela me parece, que ela se tornou inconstitucional. Mas eles vão tentar passar de qualquer jeito. A palavra é sua, irmão Anderson. Amém. Pastor, projetos como esse, do deputado Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, já falou Partido Comunista, a gente já sabe que não vem coisa boa. Eles já não me espantam mais, e eu vou explicar para o senhor o porquê. Esta guerra patriarcal, essa guerra, né, contra a família patriarcal, essa guerra contra a família tradicional, ela não é de hoje. Ela já vem acontecendo há um tempo. A diferença é que, antigamente, essa guerra ela era mais escondida, mais velada. Hoje, essa guerra ela é declarada. Muitos partidos eles têm se reunido com os empresários, com donos de canais de televisão, jornais e revistas, e têm buscado de toda a maneira buscar recursos para destruir a família tradicional. Nosso pastor aqui em Campinas, o pastor Paulo Freire, o senhor sabe que ele é deputado federal em Brasília, e esses dias no gabinete dele, ele comentou comigo que hoje a bancada evangélica em Brasília tem lutado com todas as forças, principalmente contra o partido desse deputado aqui, Orlando Silva. Inclusive, atualmente, eles estão com um projeto de lei para tentar regularizar o incesto, descriminalizar o incesto. Ou seja, para essa turma, o incesto é normal. Pedofilia é normal, o pedófilo ele tem que ser tratado como um doente e não como um criminoso. Olha a luta que nós estamos esbarrando aí. Isso o senhor permite, pastor? Geralmente, quando se entra com um projeto de lei como esse, existem pegadinhas nele. Por exemplo, o que ele diz aqui no final do texto dele como justificativa do projeto de lei? Olha o que ele coloca. Há tempos que a família é reconhecida não mais apenas por critérios de consanguinidade, descendência genética ou união entre pessoas de diferentes sexos. As famílias hoje são conformadas através do amor, da socioafetividade, critérios verdadeiros para que as pessoas se unam e se mantenham enquanto núcleo familiar. Desse modo, ao Estado cabe o reconhecimento formal de qualquer forma digna e amorosa de reunião familiar. Ou seja, aonde que eles querem chegar? A ideia deles é, aprovando uma PL como essa,
Eles querem chegar amanhã no que já está acontecendo hoje na Europa. Por exemplo, hoje o pansexualismo na Europa já é realidade em muitos países. O que é o pansexualismo? É dizer que se alguém se apaixonar por uma árvore e quiser ter relações com uma árvore, casar com uma árvore, tudo bem, porque tudo é válido desde que haja amor. Se a pessoa amanhã quiser se apaixonar pelo carro, casar com o carro e ter relação com o carro, tudo bem, porque se o amor, olha como eles usam, olha como é interessante. Eles usam o amor para poder justificar todo tipo de indecência a qual eles querem submeter a sociedade. Então, pastor, a gente pensa assim, por que essas pessoas elas querem destruir a família? Qual o sentido disso? Na verdade, a ideia deles é destruir a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Só que eles só vão conseguir chegar a esse resultado se primeiro eles destruírem a família. Família, eles sabem que é a base da igreja, é a base da sociedade. Família forte, igreja forte. Família fraca, igrejas fracas. Então, a ideia deles é essa. A gente destrói a família, o núcleo familiar, a família patriarcal, e assim a gente destrói a igreja também. Entendo. E você firme nas palestras aí, exatamente ajudando para mudar toda esta linha, né, de trabalho diabólico. Parece que o pastor Júlio se arrumou aqui para falar. Isso mesmo. O Anderson, gostaria somente de fazer uma pergunta, até quando você fez a leitura do artigo 2, que é um projeto de lei do deputado Orlando Silva, e que isso vem realmente a deturpar o conceito de amor, o conceito de família, dentro do que todas as igrejas no qual você dá as suas palestras, em que você participa muito nessa área, qual é a maior dificuldade que você percebe em que as pessoas compreenderem o verdadeiro conceito de família à luz da Bíblia Sagrada e colocar isso na prática no mundo que nós estamos vivendo hoje, no qual o principal objetivo, não só de partidos, mas entre instituições, é deturpar o verdadeiro conceito de família hoje em dia? Então, o que as pessoas hoje no mundo não suportam na família patriarcal e na família tradicional? É o que nós chamamos de princípios e valores. O mundo, ele não suporta uma pessoa querer viver a sua vida baseada em princípios e valores. Eles não suportam isso. E a família patriarcal, a família tradicional, a família cristã, ela é construída em cima do quê? De valores. É por isso que na sociedade hoje atual tá cheio aí de homem querendo ter filho, mas não quer ser pai. Tá cheio de mulher querendo crianças, querendo filhos, mas não querendo ser mãe. Porque a nossa índole é sempre baseada nos valores cristãos, nos valores familiares, e eles não querem isso de modo nenhum. Ou seja, hoje a maior dificuldade, pastor Júlio, das pessoas viverem em família é seguir princípios e valores atribuídos por Deus a nós. Pastor Anderson, aqui, pastor Vandinho falando. Uma alegria ter você conosco aqui. Paz do Senhor, Vandinho. Tudo Paz do bem, Senhor, senhor? irmão. E pelo que eu estou entendendo até pelas suas colocações, que é uma prévia que nós também entendemos, que hoje eles querem basear tudo no amor, porém um amor sem regras. E amor sem regras, ele vira libertinagem. Existe, o pastor falou muito bem no começo, uma cadeia de comando que nós entendemos biblicamente que ela é exercida pelo pai, né, como seu papel principal dentro da família. Uma vez que você retira a figura paterna, logo você retira aquele que simboliza a figura de Deus na família. Porque o pai, como sacerdócio do seu lar, né, como sacerdote do lar, ele representa a figura do Deus Pai na sua família. Na verdade, então, nas entrelinhas, o que eles querem é retirar Deus da equação. Eles querem até ter uma família, mas uma família baseada em amor, mas sem regras, porque estão excluindo aí a figura paterna. Exatamente. E, pastor Vandinho, todas as pesquisas, principalmente as baseadas em ciência, refutam essa ideia. Todas as pesquisas dizem que uma família, quando ela é constituída e ela tem ali ausência paterna, os filhos terão problema. Se tem ausência materna, terá problema. Ou seja, o princípio bíblico ele é tão claro e ele é tão eficaz que aquilo que a Bíblia diz desde os Gênesis, que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos um só carne, isso é tão lindo e é tão fantástico
que todas as pesquisas que se fazem hoje de forma científica provam que é o melhor meio, a melhor maneira de se ter uma família. Um homem, uma mulher e as suas crianças. Bom, Anderson, deixa eu só fazer uma outra pergunta para você. Dentro de tudo aquilo que nós estamos vendo, até você chegou a dizer sobre a família tradicional, seguir padrões, seguir princípios bíblicos, e o que nós estamos vendo hoje é justamente famílias que não querem ter normas, nem regras e nem padrões. Porque se um filho não é necessário obedecer o seu pai, necessário obedecer a sua mãe, ou a esposa não obedece o seu esposo, isso acaba quebrando normas e regras. E é o que mais nós percebemos em famílias hoje. Então, se nós atentarmos para a palavra de Deus e seguirmos as normas e as regras que a própria Bíblia nos ensina, isso nos mostra, então, que se uma família que é constituída por normas e regras, é uma família baseada dentro da palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer até uma observação a respeito do pansexualismo, né? Que é o sexo com tudo. E o interessante é que há uma justificativa no direito tributário, que basicamente vem da Shulamit Firestone, que basicamente diz o seguinte: o cristianismo, que aí vem também no gramscismo, que vai atingir as nossas leis, a gente entende qual é o objetivo das leis, também no campo tributário. Por exemplo, por que o cristianismo é tão ruim, é tão rebatido na parte... Agora a gente entendendo na parte tributária. Por quê? Porque o crente ele não bebe, ele não usa drogas, o dinheiro dele não é aplicado em jogos. E o que a Shulamit fala é que o sexo liberado em todas as suas esferas, até com cadáveres, com crianças, com animais, toda essa liberdade é que daria ao mundo uma economia verdadeiramente eficiente. Por quê? Porque os cristãos são a causa de um grande prejuízo que eles falam, né? Então aí nós vemos que as leis, quando elas tratam de diversidade, sempre se atentem para o seguinte: diversidade, quando falam, na verdade vem o pacote zoofilia, necrofilia, pedofilia, vem esse pacote tudo junto, e aí entra no pansexualismo. Então vejam que o objetivo é muito maior, né? Não é somente promover famílias, criações de famílias no campo jurídico, né? O objetivo é a destruição mesmo do cristianismo propriamente dito, né? Você disse muito bem, é pastor Hugo, né? Hugo. Você já está profetizando. Está profetizado, em nome de Jesus. É isso mesmo. Se você parar para analisar, por que a Globo não gosta de mim, não gosta de você, não gosta do pastor Isaac, não gosta da Igreja de Cristo? Porque a gente não consome esse lixo que eles produzem. E por a gente não consumir esse lixo, eles querem acabar com a gente, mas para isso eles precisam de partidos políticos e de pessoas como esse tipo de deputado para transmitir esse tipo de projeto lá em Brasília e tentar destruir a igreja e o corpo de Cristo. Agora, também não significa que nós não devemos também fazer uma autocrítica, né? Porque a lei ela é imutável, a lei é de Deus e ela é tudo aquilo que existe de bom para nós. Mas nós também, quando lançamos um olhar para a geração passada, a geração dos nossos avós, dos nossos pais, nós percebemos que cometemos alguns exageros. Por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, trouxemos para dentro da família um estilo militarista, onde era muito mais evidenciado a chefia do que o amor de Cristo. Aquele amor de sacrifício, amor de servir. E muitos, por exemplo, muitos cristãos, ao invés de ter um pai dentro de casa, tinha um coronel. Muitos, ao invés de ter uma mãe, tinha uma sargenta, que eram muito bons para colocarem regras, e aí às vezes o chicote estralava solto, mas tinham muita dificuldade em amar, como diz o versículo bíblico, amar, né, pastor Isaac, como Cristo amou a sua igreja. Né? E a gente vê que mesmo lentamente, mas está havendo uma mudança. Hoje, a família cristã, ela consegue enxergar com um olhar mais profundo, mais afetuoso, e amar uns aos outros com aquele amor mais parecido com o amor de Cristo, com o amor ágape. Hoje a gente vê os pais brincando mais com seus filhos, a gente vê os pais beijando mais os filhos, a gente vê os pais abraçando mais os filhos,
coisas que, se a gente pensar há 30, 40, 50 anos atrás, quase não se via, por causa desse sentimento militarista que havia dentro das famílias. E acho que não era só dentro das famílias também, nas empresas e até mesmo na igreja, isso ficou muito evidente, mas infelizmente foi uma herança que nós ganhamos aí pós Segunda Guerra Mundial, que graças a Deus a gente vê se dissolvendo e muitas famílias sendo aí mais afetuosas. Pastor Anderson, é muito importante essa sua colocação. Um pouco antes aqui de iniciarmos o programa, eu conversava com o pastor Júlio sobre um termo que às vezes nós usamos porque é costume, o patriarcado. Mas o patriarcado, ele vem da junção, né, de duas palavras gregas, que pátria de pai, mas também o arquien, que é o governar, né? É o pai que governa. Mas não deveria muito bem ser isso. Em vez do patriarcado, nós deveríamos pregar o patricentrismo. O que é o patricentrismo? É o pai no centro, organizando a família e aí dando a direção. Esse pai que está no centro, ele representa a figura de Deus e ele atrai para si amorosamente todos os membros da sua família. Porque o patriarcado, ele traz a ideia não só da família, mas aquele que tem servos e às vezes até escravos dentro do seu núcleo familiar. E não é a realidade da igreja. Nós não trabalhamos com servos. A gente trabalha com aquilo que a Bíblia diz, né, no Salmo 40, versículo 6, servos de orelhas furadas. Nós trabalhamos voluntariamente. Então eu acho que o termo até mais correto, biblicamente, não era o patriarcado. Foi na época de Abraão, de Isaac e Jacó, dos pais de Israel, mas hoje o patricentrismo, onde o pai é a figura central que orienta um caminho correto. E o que vocês dois falam de filiarcado, que é o atual? Pastor, antes, só fazer uma observação disso que o pastor Vandinho falou, é uma realidade. Algumas pessoas já me disseram que eu pego muito pesado com os homens nas minhas palestras e nas ministrações. Mas eu penso que, por ser homem, nós sim temos uma responsabilidade maior de sacerdócio e de liderança quando se fala de família. Se a gente parar para pensar, e eu já fiz essa pergunta muitas vezes para Deus, por que Deus ele pede para ser visto como um pai? Né? Por que Jesus Cristo, mesmo não tendo sexo, né, em sua essência, não sendo homem, não sendo mulher, por que ele veio e fez questão de vir como homem e não como mulher? Por que Adão nasceu primeiro e depois Eva, né? Quando a gente olha, a gente vê Deus colocando uma ênfase maior no homem. E pastor, de todo o meu coração, eu creio que sobre nós existe uma responsabilidade, assim como Deus, de amar primeiro. Porque Deus, ele diz na sua palavra em todo tempo que ele nos amou primeiro. Então, é mais ou menos como ele olhasse para a igreja, olhasse para os homens e dissesse assim, olha, se espelhe em mim, eu te amei primeiro, você é homem, ame primeiro também, dê o primeiro beijo, peça perdão primeiro, leve o primeiro café na cama, sirva você primeiro, lave a primeira louça, faça o que tiver, mas faça primeiro, só ame primeiro. Porque se você amar primeiro... As irmãs estão rindo aqui. Pode glorificar de pé, irmã, em nome de Jesus. E também as irmãs que estão online, com certeza, né? E sobre nós existe sim essa responsabilidade. Nós precisamos amar primeiro, né? Assim como Deus nos amou primeiro. Mas na realidade, o Anderson, é até bíblico, né? Porque a sujeição da esposa está embasada no amor do marido. Se o marido a ama verdadeiramente, automaticamente ela vai se sujeitar ao seu esposo devido ao amor do seu marido. Por isso que a Bíblia diz, vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido. A primeira instância, se você olhar, pensa que é de escravo, de não. Mas é porque o marido também ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então a base realmente está embasada dentro do amor do esposo para com a sua esposa, para conseguir dela a sua sujeição. Pastor Júlio, tem mulheres que não suportam essa mensagem. Quando o pastor começa a pregar sobre submissão, ela levanta e sai. Aí você vai perguntar para ela o porquê, ela diz assim, mas espera aí, o meu marido ele é apaixonado pelo próprio umbigo dele, tudo de melhor é para ele, só ele tem as melhores roupas, só ele que faz os melhores cursos, só ele que faz faculdade, só ele que compra os melhores sapatos, ele tem o melhor celular, tudo é para ele e ainda eu tenho que ser sujeita a isso? Então tem mulheres que não suportam esse tipo de visão. Agora, quando uma mulher tem um marido que a ama como Cristo amou a sua igreja, para ela não é fardo nenhum ser sujeita a ele, muito pelo contrário.
É um privilégio. Muito bem. Eu entendo até essa palavra aí de Efésios 5, né, que o pastor Júlio está citando, que a Bíblia diz, seja submissa. O marido, como sacerdote, como já foi bem colocado hoje aqui, ele tem uma missão, e uma missão dada por Deus. A mulher, ela tem a submissão, ou seja, ela entende a missão que Deus deu para o marido, e ela como auxiliadora, como adjutora, ela trabalha ao lado, junto com o marido, na mesma missão. Ou seja, ela tem a mesma visão que o marido tem, sabendo que a coordenação é dele, porque foi dada por Deus, e ela agora vai ajudar nessa missão. Então, a tarefa do marido é amar. A tarefa da mulher é entender que este amor do marido por ela é semelhante ao amor de Cristo pela igreja. E olha, não é fácil, porque a Bíblia diz no complemento do versículo que ele se entregou por ela. Então, a Bíblia não diz que a mulher tem que se entregar pelo marido, mas o marido tem a obrigação de se entregar pela mulher. Tá ficando meio apertado para nós aqui, viu, irmão? Hein? Principalmente este versículo que o Vandinho leu. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Todos os dias eu oro e peço para Deus, Senhor, me dê estrutura, porque amar a Thaís como o Senhor amou a igreja não é uma tarefa fácil. Eu preciso do Senhor. Porque quando a gente olha e vê a igreja que Jesus amou, que Deus me ajude. Não era uma igreja fácil. Uma coisa que mas Deus está comigo e eu vou conseguir. Amém. Uma coisa que eu vejo assim, que é muito interessante, até nos tempos de faculdade, ao longo da vida que eu observei, olha que interessante, na época da peste bubônica, enquanto a Europa toda estava se perdendo, os judeus não estavam se perdendo. Até que todos pararam para refletir, por que só essa raça não morre? Porque eles seguiam a Bíblia, exatamente como está escrito aqui. E ao longo da minha vida, até na faculdade, eu venho vendo o quê? Que várias famílias vêm se desfazendo, vários casais vão brigando até acabar e as famílias e os pais odeiam os filhos e nós vamos vendo isso. Só que o que eu vi? A minha não. Enquanto os outros tinham problemas, a minha não. Enquanto os pais se odiavam, não, eu amo meu pai. Enquanto os irmãos se odiavam, eu amo os meus irmãos. O que eu observei de diferença? As pessoas acham que todos estão seguindo o que está na moda, mas não. Os que seguem a palavra de Deus, esses estão sempre firmes. As pessoas de fora já estão vendo por que esse povo, os casais, duram, por que as famílias são felizes e as deles não. É o mesmo caso da época da peste bubônica. As pragas do mundo estão entrando, essas leis deturpadas vão entrando. Só que aos poucos os próprios ímpios estão vendo, menos esse povo que segue a palavra. Eles seguem. E eles não têm as mesmas pragas que nós temos em casa. Eles com certeza veem isso. E eles veem. E o amor, né? O amor é que traz as pessoas para Deus e que torna as nossas famílias tão felizes e prósperas, né? O que eu entendo, fico às vezes também me indagando, é o seguinte: existe um manual, né, para as aquisições que nós fazemos, por exemplo, de um carro, né? O fabricante, ele coloca o manual e você tem que acompanhar. Hoje mesmo nós tivemos um carro da igreja que chegou e completou seus 10.000 quilômetros, e o manual diz o seguinte: tem que parar, tem que mandar para o local, para a oficina, revisão, vai fazer a revisão, etc. E nós mandamos, vai andar mais 10.000. Por que não vai pelo manual, que é a palavra de Deus? E é o que você disse, e eles veem essa diferença em nós. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, está aí uma dica maravilhosa. Vá perto, se você tem uma igreja evangélica, se puder, da Assembleia de Deus, amém. Se não, tem tantas igrejas também que pregam a palavra de Deus, não atrás de milagres, mas a verdadeira palavra de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus e você também vai fazer a diferença. Eu estava pensando, já estamos com o horário adiantado e aproveitando que nós estamos agora em 5, tá certo? Nessa videoconferência com você, deixar aqui uma palavra de revitalização familiar. Se nós sabemos e estamos mostrando as dificuldades que
estamos tendo em relação à própria legislação, aos costumes e uma série de outras inovações nocivas para a família, passarmos também nessa oportunidade a você e a todos nós a revitalização familiar. O que você tem mais ou menos a dizer, Anderson? Os conselhos para, se a família está um pouco desestruturada ou muito desestruturada, quais são os caminhos imediatos ou mais rápidos, né, para que haja uma revitalização, ou seja, que haja uma organização, que haja paz, que haja segurança, esperança. Lógico que tudo isso é através do amor. Pastor, eu estou muito feliz com o que eu tenho visto e assistido durante esses anos, né, que Deus tem nos direcionado nesse ministério voltado à família e a casais. Está havendo um despertamento nas igrejas para esse tema família. E eu louvo a Deus porque o resultado de tudo isso nós vamos ver daqui a alguns anos. E nós estamos precisando reaprender a viver em família. Ou seja, a nossa cozinha precisa cheirar família, a nossa cama precisa cheirar família, nossa sala precisa cheirar família, e principalmente a nossa família precisa amar família. O que nós temos batido muito forte nas nossas palestras e também nas nossas ministrações é o seguinte: nós não podemos abrir mão de certos valores. Por exemplo, eu sou da época, o senhor também, acredito que a maioria dos irmãos que estão aí na igreja, nós somos daquela época e fomos ensinados que antes de deitar para dormir, nós tínhamos antes uma tarefa. Qual era? Fazer uma oração a Deus de gratidão e depois ir lá na bochecha dos nossos pais, dar um beijinho na bochecha deles e falar: bênção, pai. Bênção, mãe. O que eles respondiam? Deus te abençoe. Oi, meu filho. As pessoas não têm ideia do poder dessas palavras. As pessoas não têm ideia do poder que isso faz no coração das crianças e de toda a família. Esses tipos de valores a gente não pode abrir mão. Valores como culto doméstico. Ou seja, levar a presença de Deus para dentro da nossa casa através de um ato de simplicidade. Aonde muitas pessoas se perdem no culto doméstico é querer fazer isso de forma mecânica. Olha, da mesma forma que a gente faz na igreja, a gente vai fazer em casa. Não. Em casa, com as crianças, precisa ser lúdico. Precisa ser, assim, algo interessante. A gente precisa ensinar os nossos filhos a gostarem do culto doméstico. Por exemplo, o que nós adotamos aqui em casa? O Eric tem lá um celularzinho dele, a Emily tem. Eu baixei a bateria, né, a bateria no celular do Eric, que é um aplicativo que é uma bateria. A Emily baixou o aplicativo do piano. E aí, na hora da gente cantar os louvores no nosso culto doméstico, o Eric toca a bateria no celular, a Emily toca o piano, cada um canta, cada um ali leva uma palavra e mais. A gente acorda de manhã e fala assim: Eric, hoje no culto doméstico é você que vai ministrar a palavra, então estuda. Ele passa o dia inteiro, pastor, já preocupado com aquilo que ele precisa falar à noite. Ele vai pesquisar, ele vai ler, porque ele tem uma responsabilidade de transmitir uma palavra para a família dele à noite. Ou seja, de uma forma simples e lúdica, nós estamos ensinando às nossas crianças o poder dessas 4 paredes, que é a Igreja de Cristo. Ensinar para eles que nós somos o mesmo corpo, temos o mesmo Espírito, servimos o mesmo Deus, só que nós não deixamos para servir a Deus na igreja, nós vamos com Deus à igreja, porque Ele está lá na nossa casa, nos ouvindo e nos assistindo o tempo todo. E o que eu bato muito firme também é sobre a importância da nossa mesa. Pastor, eu fiz questão de montar uma mensagem de 1 hora, apenas sobre a experiência da mesa na nossa casa. Existe um livro da David Titus, inclusive o senhor já deve ter lido, o pastor Júlio e todos que estão aí. Ele é tão interessante que ele traz de uma forma muito prática a importância e a experiência da nossa mesa de jantar. Porque quando a gente vai ver na Bíblia Sagrada, a mesa não veio da mente do homem, a mesa veio da mente de Deus. Ele que deu as medidas, Ele que deu o tamanho, Ele que deu os utensílios que vão em cima da mesa, porque aquela mesa ia ser a simbologia do filho dele.
Ali sobre a mesa ia o pão da propiciação, que era a simbologia de Jesus Cristo redimindo e tirando a culpa do pecado da nossa vida. Ou seja, todos nós temos dentro da nossa casa o símbolo da presença de Cristo. A pergunta que fica para a gente é: estamos levando a nossa família ao redor da mesa? Estamos tendo boas conversas com os nossos filhos? Porque eu sempre digo isso, comer é um momento de prazer, não é, pastor? Comer é muito bom. Estou eu com a minha barriga aqui que não deixa mentir. Jesus amado, comer é bom demais. E geralmente quando nós estamos tendo um momento de prazer, é ali que surgem as melhores conversas. É ali que eu, observando o Eric e a Emily, eu escuto até aquilo que eles não estão dizendo. Através de um olhar, através de um gesto. Outra pergunta que fica para a gente, pastor, falando sobre revitalização familiar. Estamos dando o tempo que a nossa família merece? Porque eu me lembro que quando a tia Jo esteve em Cruzeiro, ela disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: papai, mamãe, o coração de uma criança é daquele que chega primeiro. Você tem chegado primeiro no coração do seu filho? Você tem chegado primeiro porque, pastor, se a gente não tiver o tempo para os nossos filhos, o traficante tem. Se eu não tiver o tempo para cuidar dos meus filhos, a prostituição lá fora tem. O inimigo tem todo o tempo do mundo. Billy Graham tem uma frase, inclusive ele diz isso de uma forma muito impactante, ele diz assim: o diabo tem sempre pronto um barquinho para aquelas pessoas que querem navegar para distante de Deus. Ou seja, mas se eu cheguei antes no coração do meu filho jamais vai precisar de barquinho para poder navegar distante de Deus. A gente acha que a palavra de Deus a gente só prega na igreja ou no culto doméstico. Não. A palavra de Deus a gente também prega sentado no chão da sala brincando com os nossos filhos. A palavra de Deus a gente também prega de mão dadas com ele num bosque, correndo, brincando. Tudo isso é o momento que nós temos para pregar a palavra de Deus. Eu digo assim, pastor, eu quero que amanhã o meu filho olhe para mim e diz assim: papai, o senhor não teve todo o tempo do mundo para investir em mim, mas não se preocupe, eu aprendi mais te observando do que te ouvindo. Eu quero que o meu exemplo fale tão alto dentro da minha casa, a ponto deles falarem assim: obrigado, papai. Eu posso hoje olhar para o senhor e dizer assim: eu quero ser como o senhor é. Estou muito longe, pastor, de ser perfeito, mas muito. Tenho que aprender e tenho que andar muitas léguas para ser pelo menos 10% aquilo que eu observei na vida do senhor. Mas eu quero que amanhã, depois que eu não estiver mais aqui, eu quero que os meus filhos possam contar a minha história e possam se honrar dela. Para isso, a gente precisa amar família. Pastor Anderson, ouvindo as suas palavras, né, a gente pode salientar também a importância de levar os filhos à escola bíblica dominical, né? Porque às vezes, olha, a criança já estudou a semana inteira, vamos deixar descansar um pouquinho no domingo, vamos deixar dormir um pouquinho mais, mas é de muita importância e muita valia que se traga a criança, porque até no primeiro momento ela pode até não gostar, achar que está acordando cedo, mas ela vai valorizar isso no futuro, ela vai entender que aquilo foi benéfico na vida dela. E somando essas palavras que você estava dizendo, uma coisa que eu entendo também, que a revitalização é importante, no sentido de cada pessoa saber o seu papel dentro da família. Uma coisa que às vezes a gente confunde, e Jesus deixou isso muito claro, mas é que às vezes a gente não se percebe e faz ao contrário. Quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que Jesus veio revelar o seu Pai. Ele não veio substituir o seu Pai, mas ele veio representar o seu Pai. Tanto que ele dizia assim: eu falo aquilo que eu ouvi o meu Pai falar. Eu faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Ou seja, ele era um representante do seu Pai frente aos seus discípulos. Agora, na família, o papel do pai é o seguinte: o pai, ele tem que representar Cristo para sua esposa, representar Cristo para os seus filhos. E se nós, ao invés de representarmos, nós substituirmos, queremos fazer o papel dele, então não dá certo. Mas quando nós não queremos trazer a glória para nós, mas representar aquele que nos enviou, porque aquela pessoa que representa, ele não busca a glória para si, mas ele busca a glória para aquele a quem ele está representando. Por isso que Jesus disse assim:
Alguém um dia chamou ele assim, que ele era bom. Ele disse, por que me chama bom? Bom é o meu pai. Porque ele sabia que a função dele era representar o pai e não substituir o pai. Então nós também, como sacerdotes da família, nós temos que saber que nós estamos representando Cristo para a família. Tem que ver Cristo em nós. Se a nossa esposa ver Cristo em nós, muito bom. Eu estive num evento esses dias, uns 15 dias atrás, um pastor sentado ao meu lado, e alguém estava ministrando a palavra, não muito biblicamente, e o pastor virou para mim e disse assim, você acha que o povo está gostando? E eu disse para ele assim, observe a esposa do pregador. Veja como ela está reagindo. E ele olhou para ela na hora assim e falou, ela não está gostando. Eu falei, então, se ela que é a esposa não está gostando, é porque o povo também não está gostando. Porque a esposa conhece o esposo dentro de casa. Porque é muito fácil colocar uma máscara de repente e fazer uma performance diante das câmeras ou com o microfone na mão. Mas somente aquele que está próximo sabe se a representação é correta ou se é apenas uma imagem efêmera. Inclusive tem um exercício que é interessante todos dentro de casa fazer, que é perguntar quem sou eu. E é algo que eu fiz, foi muito bom. Eu perguntei, falei com minha mãe, com meu irmão uma certa vez, e falei assim, o que eu faço que desagrada, né? E realmente eles falaram certos hábitos que eu tinha que não os agradava. Eu anotei aquilo num livro que eu estudo todos os dias de teologia, e todos os dias de manhã eu olhava aqui, ó, isso aqui eu não posso mais fazer, né? E fui fazendo, é um bom exercício, né? Porque quem que nos conhece? Não adianta eu perguntar assim, o que você acha de si mesmo? Isso não serve, né? O que é bom mesmo é eu perguntar para minha mãe, para o meu irmão, aqueles que estão comigo, com meu pai, né? E são esses de casa que vão ser bênção em nossas vidas, e de forma que nós vamos cada vez mais aperfeiçoando os nossos hábitos, tendo hábitos bíblicos, né? Hábitos que são edificantes, né? E de forma que um vai afiando o outro e tornando a casa cada vez mais bênção também para os que estão próximos, né? Os vizinhos e todos, né? E realmente é um exercício que eu aconselho a todos, né? Eu achei interessante também, não só nas palavras do pastor Isaac, quando colocou aqui o exemplo do carro, né? Até que tem que parar para fazer a sua manutenção. E às vezes é necessário nós darmos uma parada também na nossa família, para poder saber se nós estamos verdadeiramente amando o outro, aonde até o Hugo aqui chegou a citar, até onde aquilo que eu estou fazendo de errado, de certo. E no sistema de revitalizar, não só como o Anderson colocou, que bem colocado, sobre o culto doméstico, o irmão Wanderson falando da importância da escola bíblica dominical, e eu me lembrei que justamente até à luz da Bíblia Sagrada, o próprio Moisés ordenava fazer isso, sentar aos filhos, mostrar para os filhos sobre as leis, mostrar aos filhos os mandamentos, mostrar aos filhos a palavra do Senhor, e não só mostrar, mas também ser exemplo, né? E as pessoas olharem para o pai, ver o pai como exemplo, olhar para a mãe, ver a mãe como exemplo, para que nós possamos falar muito mais com a nossa vida do que justamente falar com as palavras realmente. Então, realmente, para revitalizar a família, é olhar para o manual, ver o que a Bíblia nos ensina, e reunir a família, como nós estamos. Se errar, pedir perdão, consertar, para poder haver uma mudança e verdadeiramente possa ser o quê? Uma família feliz, uma família que todo mundo pode olhar e ver, essa família realmente, ela serve a Deus. Pastor, posso? Uma observação? O que o pastor Júlio disse, está em Deuteronômio 6, e verso de número 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Maravilhoso esses versículos. Pastor, só dentro daquilo que o pastor Vandinho também disse, o que é mais importante do que trazer o nosso filho à escola dominical? É vir com ele para a escola dominical. O erro de muitos pais hoje é querer que os filhos priorizem aquilo que a gente despreza. Eu vir à escola dominical, deixar o meu filho voltar para casa, eu estou passando para ele uma mensagem muito forte. Priorize aquilo que eu desprezo. Como eu disse para o senhor, o nosso exemplo precisa falar mais alto. Não adianta nada eu estar sentado na frente do McDonald's comendo um baita de um cheeseburger e falar para o meu filho assim, você vai comer x-salada
porque isso é saudável. Mas eu estou mandando aquele cheeseburgão para dentro, dizendo assim, por favor, priorize aquilo que eu desprezo. Mais uma vez eu falo daquela frase de Agostinho que ele diz assim, prega o evangelho aonde você for, se precisar, diga alguma coisa, pregue com a tua vida, pregue com o teu exemplo. Graças a Deus, muito bom. Eu não sei se já chegaram algumas perguntas, mas com certeza nós estaremos recebendo. Eu queria enfatizar, aproveitando já esse finalzinho de horário que nós temos, que nós teremos, Anderson, em novembro, como eu disse já no início, dia 8 e 9, um seminário para casais. Na realidade, a nossa expectativa é de apenas 150 casais. Eu acho que é pouco em relação a todo o campo, já que nós tivemos um que você ministrou de 188 casais. Você pode rascunhar rapidamente alguns tópicos daquilo que você pretende ministrar ou abordar, já que nós estaremos dando início na sexta-feira e à noite teremos duas palestras, no sábado uma palestra e depois um jantar. É possível você, não sei se você já tem em pauta, aquilo que deve mais ou menos ser abordado? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que nós estaremos colocando o mesmo preço que colocamos, eu estou olhando aqui para você, por isso que a Câmara está aqui, nós vamos manter a mesma ajuda de R$100, mas eu acertei com você que dentro desses R$100 estará também o seu novo livro, que também receberão como presente. E você não vende ele tão barato, porque tem um valor muito grande. Amo Junto, esse livro vai vir como presente dentro dos R$100. Só abordar rapidamente a pauta e também esse livro, muito rapidamente, do que para incentivar mais ainda os nossos casais a estarem participando desse grande trabalho. Nós estamos agendados para estar aí com vocês em novembro, dias 8 e 9 de novembro, e o tema desse seminário será Casamento é uma Viagem, né? E é uma viagem para toda a vida. E nós vamos abordar, entender que toda viagem ela tem um custo, toda viagem tem os seus problemas, toda viagem tem o seu cansaço, toda viagem também tem as suas alegrias, tem a sua felicidade, tem dor de cabeça, mas também tem remédio, tem sol, tem chuva. Então, tudo isso nós vamos abordar. Você pode viajar no melhor carro do mundo, mas fica durante 24 horas dentro desse carro. Você vai ver que você vai cansar e você vai ter vontade de parar e descansar. Então nós vamos trazer de uma forma muito dinâmica, muito divertida e também baseada em muita reflexão, essa metáfora do casamento como uma viagem. No primeiro dia, pastor, nós vamos fazer aquele bate-papo e aquela dinâmica dividido homens e mulheres. Então as mulheres vão ficar com a Thaís para um bate-papo, para uma conversa e uma dinâmica, e os homens vão para um outro lugar. Provavelmente nós devemos usar aquele espaço ali do salão social da igreja, e ali nós vamos também fazer uma dinâmica, bater um papo muito franco entre os homens. Para quê? Para trabalhar algumas questões do mundo masculino e as meninas aí em cima com a Thaís trabalhar algumas coisas do mundo feminino. Já no sábado, no encerramento, antes de um delicioso jantar com um belo cardápio, como é peculiar aí da igreja de Cruzeiro, antes disso nós teremos aí uma palestra entre o casal, trazendo aí essa reflexão sobre uma viagem da vida conjugal, né? O tema casamento é uma viagem e é uma viagem para toda a vida. Então, o conselho que eu deixo para vocês, não percam. As pessoas às vezes pensam assim, mas eu já sei tudo sobre vida conjugal, já sei tudo sobre vida familiar, eu não preciso aprender. Pastor, fazem 6 anos que eu estou aprofundado nesses assuntos de vida conjugal. E eu entendo que eu ainda preciso aprender muito. Eu acredito que o senhor, muito mais do que eu, tem vivido, porque eu me lembro que quando o senhor estava em Campinas, o senhor já fazia palestras para casais. Inclusive, tenho aqui algumas apostilas
das palestras que o senhor fazia aí em encontros e seminário para casais. E eu acredito que o senhor ainda também não sabe tudo e que o senhor ainda precisa aprender muito. Por isso que eu vou participar da sua palestra. Eu costumo dizer para a Thaís que eu estou fazendo uma faculdade. A faculdade se chama Thaís Strobel. Sabe quando eu vou me formar nessa faculdade, pastor? Nunca. Jamais vou me formar. Então, enquanto nós dois vivermos, estaremos estudando e aprendendo um do outro. Então, o conselho que eu tenho para vocês é: participem, venham a fazer essa manutenção, tirar aquela poeirinha da vida conjugal, porque eu tenho certeza que se você vier com o teu coração aberto, Deus tem algo novo para a tua vida. Sobre o livro, ele trata de... Eles irão ganhar de brinde meu novo livro, que eu quero lançar aí em Cruzeiro, Olha. que se chama Amo Junto, comportamentos e hábitos que casais felizes cultivam juntos. A ideia central do livro é a seguinte: o casal pode estar na mesma sala, assistindo a mesma programação, eles podem estar perto, não significa que eles estão juntos. O casal pode estar cozinhando a mesma refeição, estão próximos, não significa que eles estão juntos. O casal pode estar dormindo até na mesma cama, estão próximos, mas isso não significa que eles estão dormindo juntos. É um livro, pastor, que Deus me deu algumas coisas que eu jamais imaginei, e eu trouxe neste livro uma série de comportamentos e hábitos que casais felizes cultivam juntos. Eu e a Thaís conversamos com muitos casais, entrevistamos muitos casais e trouxemos alguns cases e alguns feedbacks fantásticos, e está tudo nesse livro. É um livro que ficou com 125 páginas, e você participando do seminário, você vai ganhar esse livro de presente. É um livro que a gente estará vendendo por R$30 e aí já está incluso para você no seminário. Eu quero te agradecer, Anderson, por esta grande e rica participação. Deixar um abraço para você, para a Thaís e para os netos. Fica bem fácil para mim e para a Regina, né? Inclusive sempre com muita saudade, a distância ela traz também alguma dificuldade, mas que Deus continue te abençoando muito. Eu falo em nome do Campo do Cruzeiro e deixo um abraço especificamente a você e também a Thaís e a Eric e Emily. Que Deus continue te abençoando e quem sabe antes mesmo de novembro vocês possam ainda dar uma passadinha por aqui por Cruzeiro, ok? Deus te abençoe. Amém, pastor. Eu só quero justificar aqui a ausência da Thaís. Ela hoje teve um compromisso, então ela não está em casa agora. Ela precisou sair para atender um compromisso, senão a gente ia fazer essa live juntos aqui. E eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos dão. Parece que eu estou aí dentro, parece que eu estou dentro da igreja, ministrando junto com vocês. Tá tão bom que eu não queria parar não. Quero falar que nem Pedro, o senhor tá bom demais aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias, outra para o pastor Isaac, outra para o pastor Júlio, e vamos ficar por aqui mesmo. E dizer a vocês que continuem com esse coração aberto. Eu oro, pastor, para que Deus continue levantando pastores como o senhor, como o pastor Júlio, como os pastores de Cruzeiro que amam família, que amam vida conjugal, porque é o único remédio que existe para a nossa sociedade. Infelizmente, pastor, o diabo tem conseguido destruir algumas famílias. Infelizmente, ele encontrou o caminho, que é deixar as pessoas ocupadas demais. Aí, por estarem ocupados demais com o trabalho, não tem tempo para a família. Por estarem ocupados demais com o celular, não tem tempo para a família. E até muitos, ocupados demais com a igreja, também têm perdido o contato com a sua família. Que nós possamos nos ocupar de Deus e também da nossa família. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. E mais uma vez quero fazer um elogio aqui à minha sogra. É a sogra mais linda do mundo. Que bênção, né? Eu quero agradecer o Departamento de Comunicação, antes de fazer os meus agradecimentos aos companheiros, na pessoa do pastor Júlio. Logo vou falar pastor Lucas, mas vamos lá de Lucas, né? Também a Paola, que Deus abençoe, e dizer a vocês todos que nós estamos com a web rádio e você também pode estar conectado conosco 24 horas e a partir agora de sábado nós vamos fazer o lançamento especificamente porque ela terá, a nossa rádio web terá exatamente uma série de programas diários. E para minha alegria, o primeiro testemunho é do nosso irmão Ângelo, que já foi gravado e vale a pena você ouvir. Temos várias palestras
Inclusive o nosso programa Auxílio do Alto vai ser transferido também para a Web Rádio e nós teremos de domingo a domingo a ministração dos pastores que já vinham ministrando, e de sábado nós estamos colocando o irmão Rafael, e eu estarei fazendo aos domingos, mesmo deixando gravado, que às vezes temos que viajar. Também fica meu agradecimento a todos os irmãos e irmãs presentes. Saímos daqui devendo muito para vocês, mais ainda depois dessa palestra, tá certo? E aos irmãos, também pastor Júlio, pastor Vandinho, irmão Hugo, a nossa gratidão. Estou acompanhando o casamento seu de perto. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, né? Deixa um abraço aqui a Jaine, né? Amém, ó. Amo você, meu amor. Ó, viu, Jaine? Você que vai estar na igreja, mas você prometeu que vai chegar em casa e vai assistir. Você já recebeu aqui uma boa dose de ânimo, né? E nós vamos orar nesse instante, encerrando também nosso trabalho. Eu quero só, se for possível, ter mais ou menos uma noção e deixar aqui meu abraço aos irmãos, a nossa igreja online, que tem sido uma grande bênção. O mês de agosto nós tivemos, em números redondos, 58 mil pessoas, né, que estiveram conectadas. Hoje, mais de 250 visualizações, mais de 700 pessoas foram alcançadas. Com certeza amanhã, caindo as demais, vamos passar de 1000. Diversos estados brasileiros. O que chama atenção, os Estados Unidos, que são alguns estados, não é só um estado. Já chegamos a ter aqui 7 estados dos Estados Unidos. Estados Unidos, Angola, México e Portugal. O nosso grande abraço. Esteja conosco também no próximo domingo, na Escola Dominical, à noite, e na terça-feira, culto de ensino, e também na próxima quinta-feira nós estaremos dando continuidade nesse mesmo sistema, nessas mesmas imagens para você. E mais uma vez, Anderson, um abraço a todos, especificamente Amém, pastor. a você. Deus abençoe. Muito Deus obrigado abençoe. a todos. Pastor Júlio, a próxima vez em Cruzeiro, quero comer batata recheada lá na casa da irmã Ruth. Pronto, que ela vai a fazer irmã pra Ruth. gente, em nome de Jesus. A irmã Ruth está falando que está fechado já, viu? Pastor, Sim. eu também quero agradecer a todos, principalmente aqueles que nos acompanharam online, que Deus abençoe. Agradecer a Deus por sua vida, viu, Anderson? Pela vida da irmã Thaís, que Deus tenha levantado vocês para poder anunciar a palavra do Senhor no meio de família. Então, que Deus nos abençoe de uma forma toda especial. E vindo, pode ir em casa lá, está lá a batatinha recheada para você lá, viu? Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Também quero deixar meus agradecimentos. Convidar você para que esteja conosco na próxima quinta-feira. Nós vamos estar juntos aí, dando continuidade nesse tema da família. E se você tiver uma pergunta, você pode encaminhar para a igreja, você pode mandar aqui, o Lucas vai selecionar para nós, e nós vamos iniciar na próxima quinta-feira com as perguntas que vierem, tanto dos irmãos que estão presentes aqui, quanto também das pessoas que vão nos mandar online. Então nós receberemos e responderemos as suas perguntas aqui, tá bom? Então fica ligadinho conosco, a transmissão é a partir das 20 horas, viu? Temos o louvores aí das 7h30 até as 20 horas, e a partir das 20 horas nós estaremos juntos fazendo essa melhor programação aí sobre o tema família. Você é o nosso convidado. Agradeço também a todos, né? E que o nosso Deus seja sempre o nosso guia fiel, com a palavra dele, o manual de instruções que já está todo pronto, não precisamos pensar em nada, é só seguir, e que o nosso Deus continue nos abençoando grande e ricamente, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Vamos colocar em pé. Pastor Abimael vai vir até aqui, ele que tem nos ajudado muito, e uma dessas próximas quinta-feiras também, junto com a mocidade, estará ministrando esse trabalho e coordenando tudo para falar também sobre família na visão dos filhos, né? Da maneira atual como tem sido esse relacionamento entre pai e filhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradeço, Pai, por este momento que passamos Sim, aqui, Jesus. Pai. Obrigado. Senhor, que noite abençoada, que culto abençoado, Senhor, por esse debate, Senhor, por esse bate-papo, Pai.
como que eu aprendi nessa noite, ó Pai. Deus abençoe esse projeto, Pai. Abençoe o pastor Isaac, sua família. Abençoe o pastor An, sua família. Abençoe o Vandinho, Senhor, o pastor Júlio. Abençoe o Hugo, Pai. Que esteja à frente nesta noite, ó Deus. Senhor, que possamos gravar e pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor. Põe em prática conforme a tua palavra, Senhor. A tua Bíblia diz, Pai. Leva-nos em paz, nos guarda, Pai. E abençoa a família da igreja online, Pai. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, também os nossos irmãos online, Senhor Jesus querido, e todos os presentes, agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe, queridos. Quinta-feira teremos mais. Esteja conosco.